Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito de Brasil 4 e Espanha 2. Estamos nas finais dos Jogos Olímpicos, categoria futebol feminino, né? Depois de passarmos pelas donas da casa, a França, agora vencemos com autoridade a Espanha, a atual campeã da Copa do Mundo. Mas não é só a atual campeã que nós vencemos. Esses jogos da seleção brasileira têm muito mais significados e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas não sem antes pedir para vocês deixarem um like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 15 likes para esse vídeo de hoje. É só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo. Não custa nada e ajuda muito a gente. Se inscreve no canal também se você gosta de falar a respeito de futebol brasileiro, seleção brasileira, de diversas categorias. E também vou deixar um convite para vocês deixarem aqui nos comentários o palpite de vocês para as finais contra os Estados Unidos e também o link na descrição da Estrela Bet, que é a casa de aposta parceira do canal e oferece bônus e promoções exclusivas para vocês. Estou aqui com meu parceiro Leandro para falarmos a respeito de Brasil 4, Espanha 2. Foi um jogo no qual a gente se propôs a sofrer, sofremos menos do que não gostaríamos, né? Porque a gente não gostaria de sofrer e conseguimos ser extremamente eficientes, aproveitando de bobeiras das adversárias e da saída de bola da Espanha aqui. Não é sempre que elas erram tanto. Conta aí pra gente o que você achou a respeito desse jogo, o impacto que ele pode ter daqui para frente para a seleção brasileira, independente de sermos ouro ou prata nos Jogos Olímpicos, medalha garantida pra gente. É isso mesmo, Léo. Grande abraço a todos. E o impacto, né, o tamanho desse jogo, a importância que esse jogo teve para a seleção feminina é, assim, imensurável, cara. Para mim foi um dos melhores jogos, um dos maiores resultados que a seleção feminina conquistou nos últimos anos. A brasileira jogou realmente, entrou com aquela cabeça de vamos tentar sofrer o mínimo possível. Só que assim, eu nunca vi uma seleção ser tão efetiva aproveitando os erros adversários como a seleção foi. O primeiro gol sai ali num gol bizarro contra. E aí o Brasil foi sustentando esse placar até a metade do primeiro tempo, até quase o finalzinho, quando conseguiu ainda o segundo gol com a Gabi Portillo, mas também numa linda jogada trabalhada, a bola vai na ponta esquerda, a bola cruzada na área, ela só tem o trabalho de fazer o gol, e aí a gente vai pro intervalo com 2-0, que é muito importante. E com a seleção, voltou ali a mesma pegada, a mesma marcação, e conseguiu chegar no terceiro gol para liquidar ali a partida, mas tomamos ali um gol depois numa bola pipocada ali na área, e a zagueira conseguiu fazer o gol, a atacante, da Espanha conseguiu fazer o gol, e aí a gente ficou naquela apreensão, né? Faltavam 15 minutos de jogo, mais 15 minutos de acréscimo, então a gente ficou ali, se tomar mais um é complicado, e aí a Caroline conseguiu fazer o quarto gol, mais uma vez na saída de bola errada da equipe da Espanha, onde a gente conseguiu soube aproveitar muito bem, a Caroline só deu um tapinha ali e fez o quarto gol, ainda teve tempo da Espanha fazer o segundo, mas sem chances. E referente agora à questão da medalha, né, a questão da conquista, cara, eu já tô muito feliz. Enfrentamos as donas da casa, a França, que não é qualquer seleção, tem uma seleção muito boa. Passamos simplesmente da campeã mundial atualmente. Então, o tamanho desse resultado não é pelo fato da gente estar na final, de estarmos na final das Olimpíadas. Isso conta muito. Mas é pelo fato da gente ter feito 4 gols na atual campeã mundial. Sim. Da gente ter eliminado a atual campeã mundial, aproveitando as chances, marcando em cima, né? Tanto que os 2 gols foram praticamente bola parada. Então, a Espanha não construiu para fazer gols, apenas ali uma bola parada que soube aproveitar. O volume de jogo que a seleção brasileira impôs quando estava com a bola, mesmo assim atacando, com chances, como eu mencionei, de ter feito mais. Então, a importância não é de estarmos na final, a importância é de quem a gente tirou para chegar na final. Cara, é só alegria, só comemorar, mas a gente precisa também entender o quão grande é esse resultado, né, Léo? A gente estava até falando sobre os impactos que essas vitórias podem gerar dentro do Brasil, assim, né, quando a gente fala em futebol feminino em si, não necessariamente na liga, nas jogadoras, mas também no que pode vir, né, no futuro, nas jovens. Eu tinha até comentado depois daquela atuação absurda da nossa goleira contra a seleção francesa, quantas meninas não queriam, pelo menos nas próximas semanas, se tornarem Lorenas, ou no futuro em geral, né, porque algumas vão ficar pelo caminho e pensar, foi só uma fase, mas quantas goleiras não vão surgir daí, meninas que, de fato, sejam profissionais ou não, vão começar a pegar gosto por pegar no gol por causa de uma jogadora. E agora, chegando nas finais, em um momento onde a gente tem aí transmissões praticamente gratuitas, né? Claro, nem todo mundo tem acesso à internet, mas a gente também vai ter muitas jogadoras, crianças, adolescentes, que querem jogar futebol. Isso é importante, não só a nível profissional, como eu disse, mas também no nível amador, o que eu acho muito legal. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as avaliações futuras em relação a esse jogo, como, por exemplo,
tá todo mundo falando que a Marta já não precisa mais jogar pela seleção brasileira. E aí eu acho muito oportunismo. Essas pessoas podem até estar certas, mas é oportunismo. É fácil falar depois que a gente ganhou 2 jogos nos quais a gente foi muito exigido fisicamente, jogar no contra-ataque, né, fazer pressão para poder forçar o erro do rival. Inclusive o gol contra a França também foi no erro da defesa adversária. E ao mesmo tempo também a gente não pode achar que a nossa seleção, porque derrubou a dona da casa e a atual campeã, pode chegar nos Estados Unidos que, sim, são melhores do que a gente, mas é um Estados Unidos aí sem diversas estrelas que fizeram história por elas, né? A Rapinoe, a Alex Morgan, a Carly Lloyd também não tá. A gente tem muitos jogadores interessantes que não vão jogar, é um time mais jovem, então é possível sim a gente ganhar, mas não é porque a gente derrubou por 4-2 a Espanha que a gente tem que chegar contra os Estados Unidos achando que a gente vai mandar no jogo. Não, acho que muito desse jogo, apesar da competência das nossas jogadoras não permitir que as rivais criassem, também passa muito por erros da Espanha. A gente teve um dos jogos aí da Espanha mais terríveis que eu vi nos últimos anos, e ainda assim a gente conseguiu sofrer 2 gols. Ok, a nossa defesa estava relaxada, mas a gente também precisa ligar o sinal de alerta. Mas eu acho que ficar falando dos defeitos do jogo da seleção, dos deméritos ou méritos da Espanha, não é o grande ponto dessa conversa. A gente tem que falar um pouco a respeito do que essas vitórias vão impactar no futuro, como eu disse, da geração de jogadores de futebol amador ou não. Então, assim, você tinha destacado a respeito da Copa do Mundo, que vai ser aqui no Brasil e dentro de um intervalo de pouquíssimos anos. Qual o impacto que você acha que essas 2 vitórias vão causar nessa competição que vai acontecer aqui, no sentido de como a gente chega, como a torcida brasileira chega para essa competição, porque certamente eles vão abraçar mais as meninas depois dos resultados interessantes. Traz aí pra gente, mais ou menos, aquilo que você espera nesse exercício de futurologia mesmo assim, baseado no que a gente vem acompanhando nas redes sociais. Qual a importância dessas 2 vitórias para a Copa do Mundo que vai acontecer aqui no Brasil? Primeiramente, Léo, eu queria só ressaltar também a questão do início do trabalho do Arthur Elias, né? Porque não é para qualquer um pegar uma seleção brasileira com tradição ali, né? Por mais que não tenha títulos expressivos, mas tem tradição, né? E você montar ali uma seleção, levar para uma Olimpíada, começar muito mal as Olimpíadas, e vindo de um histórico negativo, né? Também com a Pia, a gente não conseguiu passar da fase de grupos da Copa do Mundo. Sim. Então, assim, a responsabilidade que ele tem, que ele tinha até não passar, né, na fase de grupos, e tem hoje, ela se dá muito também pelo trabalho psicológico que ele faz com as jogadoras, né? De manter a calma, de manter a estabilidade, de falar assim, cara, dá. Vamos trabalhar o que a gente tem feito, vamos melhorar o que a gente tem que melhorar e vai dar certo. Então, analisando o trabalho até a longo prazo, até a Copa, eu acho que a gente deve manter o Arthur Elias sim, até pelo fato das jogadoras confiarem muito no trabalho dele, a comissão também é muito bem preparada. E a gente chega com grandes chances, né? Até porque eu confio também no trabalho dele para levar aí grandes jogadoras para a Copa. Como a Copa do Mundo vai ser aqui em 2027, acredito que a gente esteja muito mais próximo da seleção feminina, né? Obviamente sendo aqui, e estaremos muito mais confiantes. Por se tratar de uma Copa do Mundo, por se tratar de um ciclo legal, por se tratar da gente estar aqui em casa, a gente não quer perder, né? Obviamente espero que não aconteça nada como aconteceu entre Brasil e Alemanha na Copa de 2014. Mas a questão maior... É o trabalho delas, né? A gente tem que entender que, tipo, não depende só do resultado em campo. Tudo que acontece fora das 4 linhas, em rede social, etc., em divulgação das emissoras e coisas do tipo, ou da própria FIFA, né? Ao fazer uma Copa do Mundo aqui, a gente tem que entender que não basta só a gente ser campeão ou não pra gente atrair um grande público. A gente também precisa acabar um pouco com essa questão de ficar dividindo, né, as pessoas com a seleção feminina contra a seleção masculina. Porque lógico, a gente tem aqui uma maioria de mulheres no Brasil, mas a galera que consome mais futebol, na maioria são homens. Então, a gente ficar dividindo só vai diminuir a força da nossa torcida, a força do evento, porque vai ter muito cara falando, não vou assistir essas meninas não, e muito pelo contrário, vou torcer contra. Capaz o cara ir até na torcida adversária, né? Então, assim, eu acho que a minha preocupação é muito mais sobre o que vai ser construído nesses próximos anos até a Copa do Mundo, e também, em caso de título da seleção brasileira, como esse título vai ser recebido. Se vai ser um título assim de, pô, caramba, agora elas têm o meu respeito, que eu também acho bizarro, tá? Você só respeitar as meninas porque elas ganharam, não faz nenhum sentido, mas é assim. E eu também tenho medo de ser um título no qual você tenha de um lado ali, principalmente das meninas, um chupa homens e acabar dividindo mais, apesar de um título, essa seleção. Então eu acho que assim, eu estou muito apreensivo e curioso para o que vai acontecer depois, para poder avaliar um pouco melhor o impacto até a Copa do Mundo que vai acontecer aqui. Mas pode seguir aí com o seu raciocínio, é só trazendo um pouco desse disclaimer, porque eu acho que
com título ou não, tem muita coisa ainda para acontecer fora das quatro linhas que pode impactar na audiência, no apoio e também na empolgação dessa Copa do Mundo que vai rolar aqui. Não, exatamente. Você trouxe um ponto muito importante, Léo. Eu acho que é esse raciocínio que a gente tem que ter em mente, né? A mídia, ela é muito forte com a seleção feminina. E eu não digo forte na questão de ser dura, de criticar e tudo mais. Tanto que a gente tem que criticar quando precisa ser criticado, né? Eu digo forte que qualquer coisa que aconteça com a seleção brasileira, seja ela positiva ou negativa, ela vira uma bola de neve, né? Ela vira algo gigantesco, né? Ela repercute muito rápido. Então, a gente precisa entender que a partir do momento que a gente tem essa torcida do nosso lado, que as meninas vão mostrar em campo, a mídia como um todo, seja ela em rede social, seja ela televisão, seja ela a mídia como um todo, ela precisa também entender o impacto que ela tem na seleção feminina, né? Na seleção brasileira feminina. É que eu acho Hoje, que para quem não é nem questão acompanhou. da mídia, eu digo as pessoas, sabe? Eu acho que a mídia, ela é neutra, assim. Eu acho que ela não atrapalha, Uhum. ajuda. Às vezes vai atrapalhar, às vezes vai ajudar, mas eu acho que na média ela tem um papel importante de atrair as pessoas para essa Copa Sim. que vai rolar, mas eu acho que quem atrapalha são as pessoas, principalmente no Twitter, por exemplo. Estão sempre brigando, sempre falando, o Neymar não é de nada porque essa daqui ganhou isso, ou essa daqui não é de nada porque o Neymar ganhou aquilo, entendeu? Então, eu acho que é muito mais uma questão do que o brasileiro médio, vai fazer com esse resultado. Se a gente perder para os Estados Unidos, eu também não quero que a galera fique amassando as meninas, tudo mais. E se ganhar, eu também não quero do outro lado, é o que eu falei, aquele famoso chupa, quem mandou criticar, A soberba, né? como se a gente tivesse errado em criticar na Copa do Mundo passada, na fase de grupos dessa própria Copa do Mundo. Quando a gente pegou a Espanha, talvez o nosso jogo tenha sido viciado o resultado, porque a gente jogou com uma a menos. E depois, com a lesão da nossa defensora, a gente jogou com duas a menos. Então, quanto que aquele jogo não foi enganoso pra gente, até pra seleção da Espanha também, que jogou com o time reserva, ganhou de 2 e pensou, bom, agora que é pra valer, a gente tá com o time titular, a gente pode ganhar com tranquilidade. Então, eu acho que assim, as avaliações que aconteceram antes, elas foram justas, mas eu tô com medo das injustiças que vão vir pela frente. Sim, exatamente. Eu mencionei a mídia também pelo fato de, por exemplo, a ausência da Marta ser muito levantada, né? A pauta da Marta ausente, né? Agora que a Marta tá fora, agora que a seleção tá jogando bem, também não é por aí, né? Mas eu concordo com você que o mal são as pessoas, né? É esse boca a boca, é esse discurso de a seleção feminina nunca ganhou nada, ou o discurso agora a seleção masculina não tá ganhando nada, né? E a seleção feminina tá melhor, então esse é o nosso receio também. Eu entendo isso, tá, Léo? Eu concordo com você. Eu só quis trazer o ponto da mídia porque recentemente, não só nas Olimpíadas, como na Copa do Mundo também, foi muito badalado essa questão, né? Do que vexame, né? Que papelão. E pra mim é um papelão pior o 7-1 do que uma eliminação na fase de grupo de uma Copa do Mundo, por exemplo, né? Mas então, tá vendo? Esse é o problema. Esse é o problema. Eu acho que não faz sentido ficar trazendo o que o futebol masculino fez ou deixa de fazer e comparar. Eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Tipo assim, pouco importa a vergonha que a seleção brasileira masculina passa ou o orgulho que eles dão pra gente ou não. Isso daí pra mim não importa. Sim. Eu acho que você tem que separar as coisas, entendeu? No fim das contas, a única coisa que a gente tem que conectar é que são brasileiros. E talvez a gente não tenha a obrigação de torcer por elas ou por eles só porque nós somos brasileiros, beleza. Ou se você não gosta do esporte, beleza. Só que assim, eu acho que ficar trazendo ou comparando os erros de um com o erro dos outros, as glórias de um com os outros, não faz nenhum sentido, só atrapalha, entendeu? Então é isso que me incomoda, assim, eu acho que não deveria nem ser pauta o que aconteceu aqui na última Copa do Mundo que aconteceu aqui, você entende? Eu respeito você ter trazido isso assim para debate, porque ninguém quer ver o Brasil tomando 7-1, entendeu? Mas se a gente tomar 7-1 da Alemanha, a gente vai comparar o 7-1 daqui com o 7-1 de ali? Eu acho que, tipo, não existem paralelos porque são seleções de níveis diferentes, adversários diferentes. Por exemplo, os Estados Unidos, que a gente vai enfrentar agora, é uma seleção de alto nível no futebol feminino. No masculino não é. E por aí vai. E a gente tem que entender também o nosso tamanho e parar um pouco de, vamos pensar assim, tirar conclusões por conta de recortes pequenos. Como, por exemplo, eu disse, a Marta não presta, se a gente for campeão, a nossa seleção é pica, a gente tem que chegar lá e deitar nelas na Copa do Mundo, ainda mais em casa. Cara, não é assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos. A gente também não pode achar o Arthur Elias genial, a Espanha terrível. Eu tava até pensando assim, cara, o quão maluco é tudo isso que tá acontecendo e o quanto que as pessoas, né, que eu acho que o grande problema
mega eventos esportivos, Olimpíadas, Copa do Mundo, é que você reúne um número muito grande de pessoas acompanhando que não sabem nada do esporte e que vão para as redes sociais em que todo mundo tem voz. Então, assim, você Sim, tem uma galera que não entende nada de futebol, nem de feminino, inclusive mulheres também, que vão falar a respeito da seleção feminina e estão completamente fora da realidade. Inclusive, eu acho que isso atrapalha também, porque você tem todo mundo falando quão fodas são as meninas da seleção, e por conta da história delas, elas são mesmo, por conta do que elas fizeram, elas também são, mas talvez isso gere uma sensação de você chegar nas meninas e falar, ó, vocês são incríveis, vocês são das 2 melhores seleções do mundo porque vocês estão na final de uma Olimpíada. Isso não é verdade, isso atrapalha. Eu acho que atrapalha inclusive elas. Eu acho que você trazer palavras de incentivo, você dizer eu acredito em você, é uma coisa. Agora você tratar a seleção brasileira como uma seleção top agora porque chegou na final, é errado. Tratar como uma seleção medíocre ou terrível, porque pode ser que perca para os Estados Unidos, também é errado. Acho que futebol, principalmente desse formato de Copa, em que você perdeu, tá fora, não interessa se você é a melhor seleção ou não. Na final, a melhor sim, jogadora dos Estados Unidos pode ser expulsa com 5 minutos de jogo, e aí? Tudo mudou. Então, assim, é isso que me exato. incomoda. O número alto de pessoas que não entendem do jogo, que, além de comentarem besteira, são nocivas quando a gente vai para a discussão de futebol um pouco mais de forma ampla. Nocivas por quê? Porque falam que o Neymar é terrível, sendo que o que, que ele tem a ver com o que a Marta fez ou deixou de fazer, entendeu? Isso me incomoda muito. Sim, exatamente, mano. Uhum. Exatamente. É mais a questão também, esse tópico que eu trouxe é um exemplo claro do como pode acontecer essa discussão, né? De eu comparar um ato que aconteceu com a masculina trazendo para o futebol feminino, né? Foi meio que usar isso para você reforçar essa visão do quão é importante tomar cuidado com esses discursos, né? E a questão também dessa situação em que as pessoas têm muita voz agora na rede social, principalmente no Twitter, e isso atrapalha bastante, né? E a questão maior também, que eu queria só abordar de uma maneira rápida, Léo, é essa questão para 2027. Se nós temos esse pensamento hoje, obviamente a gente precisa tomar esse cuidado, tomar mais cuidado até 2027. Como é que a gente vai chegar assim, né? Sim. Qual vai ser o nosso apoio lá? Você fez um vídeo lá criticando, falando da seleção brasileira feminina, e agora a gente está aqui elogiando, falando que a gente vai ter um ciclo legal até 2027 na nossa visão. Mas, mesmo assim, a gente não pode mascarar as críticas, não pode mascarar os problemas, né? A gente não pode também endeusar o Arthur Elias. Eu falei que eu acredito no projeto dele. Eu acredito sim, Sim. mas pisando em ovos, obviamente, Uhum. com cuidado. Então, nessa questão, eu acho que a torcida ela precisa ter, não só dentro de campo, mas a torcida fora dela, né? Fora do campo. A torcida para que tudo dê certo nos bastidores. Para que as meninas realmente tenham em mente o quão é pesada a nossa camisa, o quão vai ser interessante a gente chegar em 2027 com força para ganhar a Copa, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. A gente teve uma conversa aqui bem legal. Acho que a gente conseguiu trazer pontos diversos, além do que aconteceu no jogo, tanto da França quanto da Espanha, quanto a comemoração das meninas com essa conquista de medalha já, porque pelo menos teremos prata. Mas, acima de tudo, a gente precisa do apoio de vocês para entender se vale a pena a gente trazer a respeito de seleção outras categorias, seja sub-20, sub-23, feminino, também aí, né, até de outros esportes. Claro, a gente não vai ser especialista em falar, por exemplo, de um futebol de areia, de um futsal, mas vai ser divertido. Então, comentem aqui embaixo se vocês gostam que a gente fale a respeito das outras categorias, porque a gente vai comentar aqui para vocês. Não se esqueçam de fazer o seu cadastro na Estrela Bet, o link está aqui na descrição para vocês. Lembre-se, vocês podem também fazer uma fezinha, caso o Brasil seja campeão da Copa do Mundo. Está torcendo a favor? Está esperançoso? Certamente o Brasil vai estar com odd bem interessante, já que não é favorito, mas isso não mostrou ser um problema nos últimos 2 jogos. Quero agradecer a audiência de todos mais uma vez, muito obrigado e falou!